Sabuga Vandim. Se inscreva, bora pra aula então? Muito bem, olha a gente aí na 11ª parte, hein? Estamos trabalhando as rebeliões regenciais. Maravilha! Você viu que todas as que nós pegamos são no finalzinho da regência, já naquela fase conhecida como regresso conservador. Hoje, qual é a rebelião? Hein, Vandim? Hoje nós vamos falar da balaiada. Puxa, a balaiada durou também uma noite só, uma madrugada? Como é que foi a balaiada aí? Tá lá, amiguinho, olha, 1838 até 1841. Onde foi que aconteceu, Vandim? No Maranhão. Pô, legal. Como é que estava o contexto do Maranhão? Pô, você já está ficando expert em contexto, não é? Um sabão de contextos, hein? Não morra, minha filha. Você já sabe que esses contextos todos carregam consigo algumas semelhanças. Por isso a gente até fica de olho quando aparece alguma particularidade, como é o caso aqui. Mas olha lá o contexto. Eles haviam participado da Guerra da Independência. Beleza, eu já estou sentindo que essas rebeliões têm muito a ver com a forma como a independência do Brasil foi feita, aqueles massacres, as chamadas guerras de independência. Estou ligado nisso aí, não é a primeira vez que aparece. Também vejo a questão do centralismo. Ali no Maranhão não era diferente. Os apaniguados do Rio de Janeiro, os apaniguados da corte, os privilegiados, se você tinha alguma relação, era funcionário público da confiança de alguém que colocou você nesse cargo, alguém lá do Rio de Janeiro, das cortes, então você desfrutava de privilégios. E você sabe, né? Quando você desfruta de privilégios, um monte de gente tem dor de cotovelo e quer ter os mesmos privilégios que você. Da mesma forma como existem aqueles que dizem, não se trata de querer os mesmos privilégios, eu quero uma sociedade mais justa, não quero que ninguém tenha privilégio, nem você nem eu. Então rolava isso lá no Maranhão, né? Quem era mais próximo do Rio de Janeiro até tinha suas benesses, isso gerava com certeza todo tipo de tensões. Não é muito diferente dos contextos que a gente já analisou antes de chegar à balaiada. A gente tem ali também marginalizados de toda a ordem, gente vivendo na miséria, gente que está sendo recrutado para lutar no bendito do conflito lá do Sul, que a gente ainda vai tratar, a Guerra dos Farrapos ou Farroupilha. Pois é, muito parecidos os contextos, estou ficando preocupado. Mas aqui você tem dois fatos que não apareceram nas outras rebeliões, fica de olho neles. Primeiro, aqui tem uma tal de lei dos prefeitos, que dava ao governador prerrogativa, direito, de ele, governador, escolher o prefeito. Então as cidades do Maranhão, os prefeitos eram escolhidos pelo governador, não eram escolhidos pelas pessoas. E isso gerava uma grande insatisfação. Também tem algo aqui sui generis, que a gente falou até naquela aula introdutória, que tratava do período regencial, no quesito economia, que é a questão da lavoura algodoeira. Pois é, o Maranhão exportava algodão para a indústria têxtil da Inglaterra, só que agora vinha sofrendo a concorrência com os Estados Unidos e isso estava prejudicando a lavoura algodoeira. Claro, lavoura algodoeira prejudicada, isso desestabiliza a elite, porque é prejuízo no cofre dela, isso por tabela atinge os trabalhadores, atinge toda a cadeia produtiva que sobrevive do algodão. Então esse era o panorama. Um monte de coisa parecido com as outras rebeliões, mas duas coisas especiais que eu ficaria de olho nelas. A tal de lei do prefeito e a tal da crise da lavoura algodoeira. Ei, não morra, minha filha. Eu te chamaria atenção para o estopim. Uma das lideranças da balaiada, inclusive a maior das lideranças, Manuel dos Anjos, ele tinha um apelido de balaio, porque supostamente ele seria um artesão fabricante de balaios. Com esses revisionismos que nos aparecem de vez em quando pelo caminho, hoje já há uma dúvida imensa se o Manuel dos Anjos de fato era fabricante de balaios, mas não vamos mudar o nome da rebelião por causa disso não. Fica sendo. O Manuel dos Anjos deu queixa de que um oficial teria abusado sexualmente de uma de suas filhas. E isso aí provocou uma tremenda confusão que deu na balaiada. Vandim, o que esse pessoal reivindicava? Bom,
não havia homogeneidade nas reivindicações. A reivindicação tem muito a ver com o lugar de fala do agente histórico. Então veja o caso aqui. Comerciantes, por exemplo, em sua grande maioria, qual era a reivindicação deles? Nua e crua. Acabar com a lei dos prefeitos. Beleza. Agora, olha só. Vaqueiros, índios destribalizados, mestiços, escravos libertos, pequenos artesãos, sem terras, desertores da Guarda Nacional, etc. O povo, hein? O povo queria o quê? Melhores condições de vida. E tem até um grupo político ali, os liberais, apelidados de bentivis, que queria pegar carona no negócio. Viu que a rebelião tinha alguma chance, embarcou nela. E depois vai pular fora e vai deixar os pobres coitados levar a cacetada que vai vir lá no final. Beleza? Então, não é uma reivindicação só. São várias reivindicações, dependendo do lugar do qual a pessoa fala. Beleza? Maravilha. Tem algum fato importante aí? Sim. Por exemplo, um fato que chama atenção é a grande discussão que havia entre as lideranças e participantes do movimento se os escravos seriam bem-vindos ou não no movimento. No final das contas, tiveram que aceitar escravos. E muita gente pulou fora do movimento. Sabe um grupo de WhatsApp quando começa a aceitar gente que não é bem-vinda e vai só saindo gente? Foi aqui. Tinha um monte de gente que estava empolgado com o movimento. Quando os escravos começaram a chegar e falar, não, com escravo não, negro, não quero, pulou fora. Pois é, isso é um fato interessante. Outra coisa, envolve na balaiada uns casos estranhíssimos ligados à moral, honra e que podem aparecer aí no meio da análise do caos social que a revolta girou, pode aparecer para você analisar. O que acontecia? Muitos escravos aderiam ao movimento. Então alguns senhores apavorados fugiam no meio da madrugada ao perceber que os seus escravos tomaram a fazenda, com medo de serem degolados. Largavam para trás suas esposas, filhas e filhos. Essas esposas, por sua vez, desamparadas, mulheres no século XIX, no interior do Maranhão, se viravam como podiam. Juntavam-se com alguns desses escravos, viravam esposas dos escravos, iam para a cama com eles. Ou dos vaqueiros, dos rebeldes em geral. Então, num dia, sinhazinha. No outro dia, mulher de bandido, mulher de escravo. Isso mexia com a honra desses senhores. Esses senhores que largaram a família para trás tinham honra. E aí muitos deles voltavam e se vingavam. E uma vingança, às vezes, que nos deixa perplexos. Mas, infelizmente, não é só lá que acontecia isso. Matavam os filhos. Matavam os filhos como forma de ferir suas esposas que os haviam trocado por aqueles escravos ou por aqueles vaqueiros, bandidos, índios ou o que quer que seja. Entende? Caos social. O tecido social se rompeu violentamente ali. Eu posso chamar também um outro fato, que é, a gente já estudou uma revolta chamada cabanagem. Então é perigoso confundir aqui, porque aqui aparece um outro personagem que não tem nada a ver com a cabanagem, chamado Cabano. Cabano era aquele sujeito que se opunha ao balaio, que era o sujeito que estava lá no Maranhão, né, em favor do movimento e peitando as autoridades. Então, se aparecer Cabano aí num texto qualquer, não fica pensando, nossa, cabanagem, como é que é isso aqui? Não é Cabano, é um outro nome aqui. Bandinho, como é que terminou isso aí, hein? Bom, gente, temos lideranças aí, no quadro você está vendo ali, o Negro Cosme, que era um quilombola, o Raimundo Gomes, que era um vaqueiro, o Manuel dos Anjos, que supostamente era um artesão. Como é que terminou isso aí? Bom, a elite, quando os rebeldes estavam próximos a tomar o poder em São Luís, que é a capital do Maranhão, a elite vazou e deixou os rebeldes sozinhos. Foi chamado então Luiz Alves de Lima e Silva, que tomou a cidade de Caxias e recebeu o título de Duque de Caxias. E passou o rodo, matou muita gente, mas também montou artimanhas interessantes.
Ofereceu, por exemplo, a anistia, o perdão para quem até agora tinha se revoltado. Com isso, ele deu uma facada no movimento. Muita gente, com medo, entregou as armas em troca do perdão, o que só enfraqueceu o movimento. No final das contas, essas elites que já tinham saído acabaram se dando bem. E os líderes acabaram se dando muito mal. Foi enforcado, fuzilado, todos morreram aí. A composição política do Estado acabou mudando, trocou-se uma elite por outra, os pobres continuaram na mesma coisa e muitos tiveram que amargar em suas biografias o gostinho de ter traído os companheiros de luta porque amarelaram na hora final. Beleza? Então tá aí, galera, a balaiada. Beleza? Força na peruca que nós estamos precisando, hein? Haha, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.